Meeting is being recorded. Então, vamos dar início a mais uma atividade do INCT. Essa é uma das atividades, acho que super aguardadas. Ela está off o nosso seminário em inglês, mas a gente achou por bem que o professor Saul viesse conversar com a gente logo, porque a gente está começando a desenhar os trabalhos. Então, eu não vou fazer uma apresentação formal do Saul, porque eu acho que todos nós aqui conhecemos ele muito bem, mas além de um professor titular da UFMG, renomado internacionalmente, né, na área de odontologia, não só da odontopediatria, eu acho que em odontologia, o Saul ele tem um jeito muito generoso de compartilhar conhecimento, compartilhar gestão. Eu trabalho com ele junto na SBPQO já há alguns anos. A maneira como ele pensa no todo, né? Então ah, tenho essa oportunidade de aprender muito com ele, essa gestão de pessoas de uma forma leve e de uma forma muito assertiva. E eu acho que isso vem muito também dessa experiência que ele tem em trabalhar com as pessoas, em ouvir as pessoas, em tentar ãh, coletar também o que as pessoas vivem e sentem durante o atendimento odontológico. Então, acho que esse tema de hoje ele é fundamental. Nós estamos num mundo onde ouvir o paciente e tentar quantificar, analisar e mostrar que o que a gente faz tem impacto, muito mais do que técnico, mas um impacto nas pessoas é fundamental. Então, Saul, obrigada por você organizar essa palestra para nós. E eu tenho certeza que nós vamos incomodar a ti e toda a tua equipe. O Saul, agora, sabendo que ele vai ter muito trabalho, ele já tem uma equipe que ele depois vai comentar com vocês, de profissionais super competentes que vão se unir a nós aqui no INCT para ajudar todos nós nessas pesquisas clínicas. Vou dizer para vocês que nas últimas pesquisas clínicas que a gente tem feito com laser, muito mais do que ter um grau a menos de alguma coisa, de dor e etc., o que mais a gente tem visto é o impacto do laser na qualidade de vida, na percepção das pessoas dos tratamentos. Então, eu acho que esse olhar ele é fundamental para que a gente possa elevar ainda mais as nossas produções, tá? Saul, muito obrigada. Imagina. Então, eu que agradeço, Manu, a você, a sua liderança, a sua equipe gestora do INCT, né, por, pelo convite para hoje, mas para muito mais, né, por tudo que você está liderando aí na odontologia brasileira com esse INCT. Muito obrigado. Bom, gente, então, a Manuela já falou que a nossa intenção aqui hoje é mostrar algum material que a gente tem sobre esses instrumentos, esses questionários, esses construtos, né, que a gente chama de Antes de eu sair, eu quero relatos dizer uma dos coisa, posso? pacientes. Conta, Primeira vez que porque eu vi esse construto foi com você. Falou tão chique construto, eu fiquei pensando, que é isso, meu Deus? Deixa eu ir atrás e ver o que é construto. Mas, ó, muito bom. é piada interna, tá, gente? Mas ótimo. Então é isso, trazer um pouco disso. Aí eu preparei uma apresentação contextualizando um pouco o porquê da importância disso. E na sequência, eu separei alguns conceitos ou alguns desses construtos que eu percebo que cabem para os nossos estudos clínicos, controlados ou não, né? Aqui na nossa área e nos temas que a gente vai lidar mais no nosso INCT. Existem muitos outros construtos, né, de relato das pessoas. A gente fala pacientes, mas nem sempre são de fato pacientes. Então eu preparei isso, não fiz tipo uma listagem de questionários ou de instrumentos, porque isso leva mais tempo e tem várias possibilidades para cada conceito desses. Tá? Então, eu acho que a ideia aqui hoje é mais a gente compreender a necessidade e a relevância de se utilizar esse tipo de abordagem nas nossas
pesquisas, né, nos nossos trabalhos. Eu posso compartilhar, então? Posso. Pode compartilhar, prof. Tá bom. Já fui fazendo. Deu certo aí, gente? Deixa eu abrir a tela Tá grande. Pronto. certinho, professor. Ah, Tudo então tá. certo. Tá? Então, a Luísa me ajudou a fazer esse título, né? Porque normalmente eu faço um título assim mais careta, mais acadêmico, mas dessa vez a gente resolveu colocar o que e como medir o que os nossos pacientes ou o que as pessoas têm a nos dizer para os nossos estudos, né? E como depois compartilhar e trabalhar isso em termos de resultados, discussões, interpretações, conclusões e tudo mais. Então, essa foi a ideia. É, para a gente começar, é importante a gente lembrar desse conceito maior que a gente trabalha com ele, né? Que é o conceito da saúde e da doença, do processo saúde-doença, dos processos de adoecimento e dos processos que as pessoas passam para se manterem saudáveis ou não, né? Então, esse conceito maior de saúde e doença, ele pode ser medido ou mensurado por nós, pesquisadores e clínicos, de duas formas. Através de indicadores objetivos, medidas objetivas, que são essas medidas que a gente é muito bom para fazer. A gente é muito bem treinado para fazê-las. São as nossas medidas clínicas, os nossos indicadores clínicos, através de exames clínicos, exames visuais, exames laboratoriais. Isso tudo que a gente usa muito do nosso tempo de formação nos dedicando a isso, né? Essas informações normativas, também chamadas de normativas, técnicas, clínicas, objetivas, esses indicadores, eles são o cerne dos nossos diagnósticos. Né? Então, se eu quero diagnosticar cárie dentária, eu tenho muitas possibilidades de diagnosticar e de medir e de mensurar, né? Tenho índices, sistemas de classificação, uns mais complexos, outros menos complexos, uns mais voltados para o campo epidemiológico, outros mais voltados para o campo clínico. Isso vale para cárie, para maloclusão, para traumatismo, para lesões de mucosa, para câncer bucal e para HMI, né? Para a gente falar uma coisa bem do momento, né? Fluorose e tudo mais. Então, isso a gente é muito bem preparado para fazer, como cirurgiões dentistas, como profissionais da saúde. E a gente faz esses indicadores, a gente executa, a gente pratica isso para que nós nos embasemos para as nossas tomadas de decisões clínicas, de tratamento, de abordagens preventivas, educativas, restauradoras de tratamento, né? E também os resultados destes indicadores objetivos, eles são muito utilizados para as tomadas de decisões de gestão pública ou não, né? Também de clínicas, consultórios, etc. É, então, priorizações do sistema público, onde alocar recursos, etc., essas decisões se baseiam muito nos resultados desses indicadores normativos que nós produzimos, né? Tá aí o SB Brasil 2023 que vem para isso, né? Não só o 23, todos os levantamentos nacionais, mas o 23 foi publicado recentemente, então está bem em voga. Então, isso a gente faz muito bem. Por outro lado, existem outras medidas
Porque nós sabemos, e a ciência mostra, que esse processo, saúde e doença, ele não diz respeito só a questões técnicas, normativas, né? Existem outras questões que interferem nesse processo, saúde e doença, né? Interferem nas decisões das pessoas por adotarem ou não comportamentos mais ou menos saudáveis, e às vezes nada saudáveis, né? Essas medidas subjetivas, elas não dependem do profissional. A gente depende de um informante. No nosso caso, o paciente, né? Na nossa situação, o paciente, a pessoa que está ali recebendo os nossos cuidados. É, e essas informações que os pacientes nos passam, elas servem para as mesmas coisas, para embasar também as nossas decisões clínicas, as nossas tomadas de decisão, e também para embasar as decisões de gestão pública, né? É, nós, dentistas, a gente faz isso desde sempre empiricamente. Porque quando eu, cirurgião dentista, pergunto para o meu paciente: o que que te trouxe aqui? Qual a sua queixa principal? O seu dente dói? Dói de dia? Dói de noite? Dói ao mastigar? Etc, etc. Quem vai me informar isso? O paciente, né? É objetivo isso? Não, é subjetivo. Então não é estranho para nós, não é um universo diferente para nós, porque nós sempre usamos relatos de pessoas para tomar as nossas decisões. O que tem de novo, talvez, é que nós temos e podemos usar e devemos usar instrumentos, ferramentas que trazem essa informação depois de passar por validações metodológicas específicas. E esses processos de validar o resultado que esses instrumentos nos trazem, tornando essas informações mais confiáveis, mais próximas da realidade, é que talvez seja novidade para alguns de nós, tá? Então, e principalmente nós que vamos trabalhar com as pesquisas e com os estudos clínicos, a gente precisa dessa informação válida, confiável, sistematizada. Não pode ser como eu faço no meu consultório. O que que te trouxe aqui? O seu dente está doendo? Tá, tá, tá. Não, né? Qual medida válida e confiável eu usei para fazer isso? Todos esses construtos que eu vou mostrar para vocês, eles passam por esse processo metodológico de validação de instrumentos. Podem ser questionários, podem ser escalas, podem ser formulários, existem algumas possibilidades. O mais comum na nossa área são os questionários, tá? Essa abordagem ou essas medidas, elas recebem um termo em inglês que é esse PROM, né? O Patient Reported Outcome Measures, que tem toda uma teoria envolvida, né? Muitas delas que vêm das ciências humanas, sociais, educação, psicologia, etc. e tal. Então, a primeira coisa que a gente precisa estudar ao trabalhar com essas informações relatadas pelos pacientes são essas teorias que envolvem esses relatos das pessoas, né? Porque nada disso, gente, vem assim, a odontologia criou. Não. Vem das humanidades e chega nas ciências biomédicas, chega na medicina, chega na enfermagem, chega na odonto.
né? E em todas as outras. Então, é, esse é o primeiro conceito que a gente precisa ter clareza, né? Existem os Patient Reported Outcome Measures, que são instrumentos que mostram ou buscam a informação das pessoas sobre o que elas pensam, acreditam, sentem. Existem também os PREMs, que são os instrumentos que buscam saber o que, que as pessoas já viveram, já experienciaram, tá? Mas, de fato, isso aí é mais uma coisa mais de discussão teórica do que na prática, né? Porque na prática as coisas se misturam um pouco entre o que eu percebo e o que eu experiencio ou vivencio, tá? É, então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa se preocupar com ele, né? Measures, medidas, instrumentos, ferramentas, questionários, etc. Tudo quer dizer mais ou menos a mesma coisa. E esses prompts, né, esses instrumentos, eles são utilizados muito fortemente nas pesquisas, às vezes também para contribuir nos diagnósticos, no planejamento, para trabalhar custo-efetividade, isso aqui é muito usado na gestão pública, e para avaliar também desempenho clínico dos nossos tratamentos. Então, não é algo que serve só para pesquisa. Ah, nunca vou usar isso no meu consultório, porque isso é coisa lá de pesquisa. Não. Muitos já fazem uso desse tipo de informação, em vez de perguntar: seu dente está doendo? Usa uma escala de dor. Você, esse profissional vai ter uma informação mais realista, mais próximo da vida real e comparável. É outra coisa importante, porque outro aspecto é isso, o resultado que vem desses instrumentos, eles podem ser comparáveis com outros estudos, com outras situações que se utilizaram também dos mesmos instrumentos. Então, os prompts podem ser avaliados nesse sentido. E aí, gente, eu trouxe alguns artigos aqui que eu acho que podem subsidiar o estudo de quem for começar a trabalhar com esses instrumentos. E separei também, depois que eu passar dessa parte inicial aqui da apresentação, que eu for partir mesmo para os construtos, eu separei principalmente artigos de ensaios clínicos que se utilizaram de prompts, né, que se utilizaram de relato das pessoas, para, eu acho que para facilitar mais a compreensão. Então, esse primeiro artigo que eu coloquei é um artigo que a gente produziu, é uma revisão narrativa, é, mostrando mais a relevância de se utilizar esses instrumentos validados e confiáveis nos nossos estudos clínicos, né? Outra coisa que eu acho que é importante dizer é que hoje em dia, né, já não tão atual assim, mas de um tempo para cá, os editores de muitas revistas da nossa área já nos cobram isso como autores. Né? Então, se a gente está mandando um artigo de um ensaio clínico, que a avaliação do sucesso ou não foi só normativa, foi só do profissional. Eles perguntam, e o relato do paciente e o que que as pessoas acharam desse tratamento que você está testando, né? Então, isso tem sido muito valorizado também por alguns desses editores. Esse relato das pessoas, né? Ele normalmente vem na forma de questionário. É uma autoavaliação, porque nós estamos falando de percepções. Então, no mundo ideal é a pessoa falando dela mesma,
Esse conceito permeia qualquer tipo de percepção. Então, a gente faz muitas vezes estudos assim. Vou elaborar um questionário para pesquisar sobre o conhecimento dos odontopediatras sobre HMI. É, no conceito, um PROM. Eu não vou lidar com o paciente, eu vou lidar com o profissional, mas é um relato de uma pessoa, da percepção de uma pessoa sobre aquele assunto específico. E todo relato de pessoas, ele vem ou ele traz consigo toda a bagagem de vida daquela pessoa, incluindo suas crenças, seus valores, suas experiências positivas, negativas, suas vulnerabilidades, suas potencialidades. Então, quando eu falo das coisas que eu percebo no mundo, eu trago isso junto com as minhas falas. E todas as pessoas fazem isso, né? Então, muitas vezes isso é confundido assim, esse estudo ele é um estudo qualitativo, né? Na metodologia qualitativa, a gente não emprega esse tipo de instrumento. Né? Método qualitativo de pesquisa é outra metodologia, é outra amostragem, é outro raciocínio, é outro tipo de abordagem. Embora sejam informações que carreguem subjetividade, o estudo com questionários que geram scores, que trabalham números, que depois possibilitam uma análise estatística tradicional, continuam sendo estudos quantitativos na definição do tipo de estudo, tá? Depois a gente, né, ainda tem possibilidade de métodos mistos e tal, mas isso depois para frente a gente conversa numa outra oportunidade. Esse outro trabalho, eu acho que ajuda muito as pessoas, porque a gente publicou lá na Brazilian Dental Journal, é também uma revisão crítica, abordando pontos que os pesquisadores devem observar quando eles escolhem um questionário. Por que que um questionário é melhor ou mais adequado para a minha pergunta de pesquisa do que o outro? Né? Então, esse artigo a gente discute muito isso. A gente fala também do checklist do COSMIN, que é um checklist que avalia a qualidade da validação dos instrumentos. Do mesmo jeito como existe o consorte, existe também esse checklist para instrumentos, né? O consorte para os ensaios clínicos. E existe também esse checklist que se chama COSMIN. Então, eu acho que é uma boa leitura para quem for trabalhar com os prompts. Esse aqui eu trouxe para mostrar para vocês que quando a gente quer escolher um instrumento, então eu quero mensurar a qualidade de vida relacionada à saúde bucal de crianças na primeira infância, né? O impacto que as condições bucais podem causar na vida de crianças na primeira infância. Impactos positivos, negativos, não sem impacto nenhum, etc. e tal, tá? Esse artigo, a gente faz um levantamento da literatura bem complexo de vários, né, na época, há 6 anos atrás, de todos os questionários que mediam isso naquela ocasião. Hoje em dia até existem mais, né? Então, quando a gente vai buscar um instrumento e a gente acha um artigo desse tipo, é assim uma maravilha. Porque eu não preciso ir para o PubMed descobrir cada um dos instrumentos e ler, etc. Esse artigo consolida tudo isso, tá?
Mas nem sempre a gente tem esse tipo de artigo para o que a gente quer pesquisar, né? Então, também é bom a gente observar é, se para o construto que a gente pretende trabalhar existe algum artigo, às vezes algum capítulo de livro, ou até mesmo algum livro que faça essa consolidação para nós. E aí, aquela brincadeira que a gente fez no início, né, dos construtos. Então, na verdade, construto é o que eu já venho falando, é uma teoria, é um conceito, vem das ciências humanas, certamente, alguns da educação, outros da psicologia, outros da sociologia, não tem problema. E eles, então, vêm e foram absorvidos também pela pesquisa na nossa área da saúde, né? É, então, aí agora eu separei alguns desses construtos que eu julguei que são mais importantes para o tipo de estudo que a gente vai fazer aqui no nosso grupo, né? Nós temos vários outros além desses. Tem muita coisa voltada para personalidade, traços de comportamento, traços de personalidade e dessas. Eu até deixei um aqui de exemplo, mas existem muitas outras possibilidades. O primeiro construto, que é, né, muito familiar para nós, é o construto de dor. E é, a gente tem que entender que o relato ou a percepção da dor pelas pessoas, ela carrega muitas coisas para além de neurônios e sinapses, para além de aspectos biológicos. E é fácil a gente compreender isso porque a gente vive isso na vida real, né? Tem gente que você olha para o que a pessoa está passando, você fala, nossa, isso deve estar muito impactante na vida dela. E a pessoa tira de letra. E outras pessoas, o contrário. Né? Às vezes, por uma coisa que você olha e fala assim, gente, mas uma coisa tão pequena, tão bobinha, para a pessoa não é. Né? Então, não existe coisa pequena, coisa grande, coisa bobinha, coisa relevante. Esse julgamento não nos cabe. Cabe à pessoa que relata, né? E o construto de dor, ele tem muitas ferramentas. Então, a gente tem desde aquela escala tradicional de 1 a 10, qual o nível de dor ou a intensidade da dor que você está sentindo agora? Né? Quem aqui já passou por teste ergométrico sabe que a gente responde isso quando a gente está lá na esteira, né? Só que não é dor, é o nível de cansaço você está sentindo fazendo essa atividade física, de 0 a 10. 10, tô morrendo. 0, tá de boa, né? Então, tem essas escalas também para avaliar a dor de dente, dor, né, na região de cabeça e pescoço, onde a gente trabalha. Tem muita coisa na área de DTM e tudo mais. Então, é um construto que temos boas ferramentas. É, Esse é um ensaio clínico que eu colaborei, ele foi conduzido pelo professor André, né? Na época, ele trabalhava na Federal de Sergipe, em Aracaju. A gente comparou dois grupos de pacientes que receberam protocolos diferentes de tratamento endodôntico, rotatórios e limas manuais, né? E aí a gente foi aplicando os instrumentos de qualidade de vida. E os pacientes relatavam quanto aquele procedimento impactou na vida deles, e aí diferentes resultados, né? Em diferentes tempos, porque percepção também tem muito a ver com o momento em que se responde.
Então, uma coisa é o que eu respondo hoje, no dia que eu fiz o tratamento endodôntico, outra coisa é daqui uma semana, outra coisa é daqui um ano, ou daqui um mês, 3 meses, né? Então, a gente fez, um artigo e um desenho de estudo que eu acho que vai caber muito nas coisas que a gente pode fazer com aqui, com testando diferentes protocolos de laser ou de outros tratamentos para os agravos que a gente vai pesquisar. Outro construto, né, muito comum na nossa área, o construto de satisfação, né? É, é um construto muito útil para que a gente reconheça ou para a gente compreenda a adesão ou não, né, das pessoas aos protocolos de tratamento, as recomendações. Já tem bastante coisa, posso dizer, na ortodontia, comparando também dois tipos de aparelhos, né? Então, aparelhos que dependem do, dos pacientes aderirem ao uso, móveis ou não, por que que umas pessoas aderem mais do que as outras. Então, esse construto de satisfação nos ajuda muito nisso. É muito útil também para que a gente compreenda aspectos de adesão longilínea, né, da sequência do tratamento, né? Por que que alguns pacientes vêm todo mês durante muitos anos ou a cada 6 meses lá no dentista e outros somem, outros desaparecem, outros mudam de profissional? Então, esses questionários, eles nos mostram caminhos que podem estar acontecendo e que eu posso corrigir, ou pelo menos tentar corrigir, para que as pessoas tenham uma maior aderência aos tratamentos que a gente oferece. Outro também muito comum da nossa área, né? O construto de estética. Esse eu entendo como um dos mais complexos, porque é mutável, é histórico, é tradicional na história da humanidade, né? Os conceitos de beleza, do que é belo, do que não é, o conceito de belo e de feio, ele permeia a história da humanidade e é dinâmico, é muito mutável, né? E diz respeito à visão que as pessoas ou que nós, porque todos esses construtos, pessoal, cabe para a gente também, né? Como que a gente se vê no espelho. Então, o espelho pode ser o nosso espelho, como está aqui Narciso se olhando para o lago na pintura de Caravaggio e se achando feio, e era considerado um modelo de beleza para a época, mas ele se via feio, que é coisa mais atual que isso, né? E como nós nos enxergamos no espelho do outro, no espelho social, no que a sociedade me diz o tempo inteiro que é feio e que é bonito. E aí a gente tem que pensar em termos, em momentos de Instagram, rede social, etc. e tal, o que que isso impacta na vida das pessoas. Temos também vários instrumentos para medir esse tipo de intervenção ou de construto. Outro muito comum, e eu acho que também pode ser útil nos nossos estudos, é o conceito de ansiedade. Ansiedade, pessoal, é um conceito, como todos, né? Acho que vou repetir isso aqui muitas vezes. É um conceito muito complexo. Existem vários modelos de
interpretação desse construto, né? Então tem o modelo da determinação social, o modelo psicodinâmico, o modelo cognitivo de autores diferentes, né? Essa história que a gente sabe, né, que é comum nessas áreas, mas a gente tem que entender que a ansiedade ela não existe isoladamente. É multidimensional e expressa, eu gostei dessa frase, a tensão entre a subjetividade, né, o que o indivíduo acredita para ele mesmo, e as pressões que ele vive no meio social. É, então, essa situação pode se transformar, inclusive, num sofrimento mental, psíquico, etc., traduzindo numa vulnerabilidade biológica. Ansiedade é diferente de medo, é diferente de estresse. A gente vê, é muito comum a gente ver na nossa área assim, medo e ansiedade, medo e ansiedade, medo e ansiedade, juntando as duas coisas numa só. São diferentes. Né? Existem até alguns instrumentos que dizem que avaliam medo e ansiedade junto. Há controvérsias, né, se são ou não os melhores, né? Às vezes até podem ser úteis para o que a gente quer, mas a gente tem que compreender que são coisas diferentes. Então, aqui eu separei dois artigos. Esse de baixo, que é a nossa revisão sistemática, a gente fez, né, com a coordenação da professora Júnia, uma revisão sistemática sobre ensaios clínicos randomizados sobre as diferentes técnicas de manejo de ansiedade e medo em pacientes em crianças, né, em pacientes da odontopediatria. Para quem for trabalhar com ansiedade, eu acho que é uma boa, porque além da gente discutir os conceitos, a gente também faz um apanhado de instrumentos que medem isso, né? E eu, ontem, né, estudando para essa aula, eu achei esse artigo que eu achei interessante, que é de bruxismo também. É, e eles, então, avaliaram, num ensaio clínico, dor, estresse, sono ou características do sono e qualidade de vida, né? Eu deixei marcado aqui as escalas que eles usaram para mensurar cada um desses construtos, né? Então aqui tem três construtos, três não, quatro construtos de PROMS: dor, estresse, qualidade do sono e qualidade de vida, tá? Vocês observem que eles não falam em ansiedade, eles falam em estresse. O nosso construto mais tradicional, mais usual, mais estudado, né, na nossa área de PROM é o construto de qualidade de vida relacionada à saúde bucal. É clássico, foi definido pela Organização Mundial de Saúde no final dos anos 90, né? Então, já vai para 30 anos esse conceito, e até hoje ele é o conceito central, mas, claro, já existem variações, atualizações, embora até hoje a Organização Mundial de Saúde use esse conceito. E o que que é importante a gente observar? Eles definem a qualidade de vida relacionada à saúde, né? Como a percepção do indivíduo com relação à sua vida, sua posição na vida, considerando seu contexto cultural, histórico, seu juízo de valores, suas crenças, sua escolaridade, seu letramento, isso tudo compõe o conceito de qualidade de vida, né? E ainda mais, olhando para o futuro.
expectativas, objetivos, preocupações, né, com o futuro. Então, quando a gente fala, eu quero avaliar o impacto do tratamento endodôntico na qualidade de vida das pessoas, é isso aqui que eu estou avaliando. Então, é muito amplo, né? É, esse conceito maior de qualidade de vida, ele foi desmembrado em conceitos, vamos chamar de mais específicos. Então, existem construtos e, consequentemente, instrumentos que medem qualidade de vida relacionada à saúde, qualidade de vida relacionada à saúde bucal, qualidade de vida relacionada à saúde mental, qualidade de vida relacionada ao lazer, qualidade de vida relacionado ao acesso à cultura. E por aí vai, tá? Porque justamente qualidade de vida é essa coisa ampla que mede ou que incorpora não só questões funcionais da vida, mas também aspectos sociais, econômicos, psicológicos e outros, né? Esse é um outro ensaio clínico que eu colaborei com o professor Matheus Piton. É, e aqui a gente fez um estudo clínico controlado, randomizado, é, separando grupos, mas separando grupos em momentos específicos, antes e depois do tratamento de correção da mordida aberta, tá? De crianças. E avaliando o impacto dessa condição e seguimos, e depois do tratamento e da correção, na qualidade de vida das pessoas. Então, esse é um ensaio clínico tradicional de acompanhamento e de antes e depois. E ele mede o impacto da intervenção na vida das pessoas, depois que a pessoa passa pelo tratamento. É muito importante, né, na nossa área. E a gente tem poucos ainda, né, para o tanto que a gente exerce isso. Esse aqui também eu colaborei com a professora Paula Outramari, lá do Paraná, também da ortodontia, né? E aqui nós comparamos dois protocolos, alinhadores e o uso de aparelhos fixos, né? Então, um grupo de crianças, de adolescentes, recebeu os alinhadores, o outro, o tratamento fixo, o aparelho fixo, e seguimos, né? Em diferentes tempos. Dá para ver aqui no resumo, ó, T1, T2, T1, T0, T1, T2 e até um ano depois T3. Eu não estou trabalhando os resultados, gente, porque senão a gente não consegue fazer em uma hora, né? Mas depois, quem quiser, pode ler. Esse aqui também eu colaborei lá com o professor Jair, lá da Federal de Pernambuco. É bem da nossa área, né? Que a gente avaliou também a qualidade de vida, é, o impacto da mucosite na qualidade de vida relacionada à saúde bucal de pacientes com diagnóstico de câncer, tá? Não foi ensaio clínico, tá, gente? Controlado, randomizado, não tivemos grupos de comparação. Foi um estudo transversal, né? Nesse grupo de pacientes, a gente avaliou o impacto da mucosite na qualidade de vida. Esse instrumento, ele foi publicado há 10 anos atrás, a primeira versão foi desenvolvido.
A gente depois validou aqui para o Brasil, né? Porque esses instrumentos, esses questionários, eles são desenvolvidos em algum lugar do mundo, né? Mas é claro que a maioria deles foi desenvolvida em língua inglesa, muitos nos Estados Unidos, outros na Inglaterra, outros no Canadá. Esse, particularmente, foi desenvolvido em Israel, mas em língua inglesa. E nós, então, para trazer para o Brasil, a gente passa por um processo que a gente chama de validação transcultural ou adaptação transcultural. É um processo que inclui um passo a passo metodológico grande, com coleta de dados, com análise estatística importante, né? A gente chama de análise psicométrica. Normalmente, isso aqui, né? Fazer a translação desse conhecimento, desse instrumento para uma outra cultura, para uma outra língua, é, é um processo assim de 2 anos, é uma dissertação de mestrado, né? Então, falar, eu traduzi o instrumento desenvolvido em Israel foi traduzido para o português do Brasil, é um equívoco, né? Traduziu, mas isso não garante qualidade. Para garantir qualidade, existem várias outras etapas, tá? Então é isso que a gente tem que observar também quando a gente escolhe esses instrumentos. Tá lá naquele artigo que eu mostrei lá no início da aula. Então esse instrumento, olhem o nome, Saúde Bucal Positiva e Bem-Estar, tá? Eu trouxe porque ele é um instrumento que avalia o impacto das condições bucais, condições várias, inclusive livre de agravos, sobre a saúde bucal numa ótica positiva, da saúde positiva. Né? Então, esse conceito da saúde positiva já é um conceito por si só, porque nós estamos muito acostumados a trabalhar saúde sob a ótica da doença e não da saúde por si, né? Então, vocês veem aqui, eu falei, profissionais da saúde, pesquisa em saúde, não sei o quê, e eu falo em cárie, maloclusão, em correção de maloclusão, em câncer bucal, eu só cito doenças. Esse instrumento ou esse modelo, ele tem a ideia de quebrar esse conceito dicotômico de que saúde é ausência de doença. Porque já se sabe, por algumas teorias, que não é bem assim, né? Tem gente que convive bem com alguns aspectos que outras pessoas não conviveriam, né? Mas é de difícil compreensão para a gente que tem essa cabeça tão formada nesse conceito tecnicista de saúde versus doença, que ele tem sido um pouco utilizado, muito pouco utilizado, né? Mas eu gosto muito do conceito, da ideia e tudo mais. Então eu trouxe para vocês também terem essa opção em mente. Eu trouxe apenas esse construto, que é o locus de controle, para como construto de traço de personalidade ou traço de comportamento, né? Sabemos, né? A gente sabe que existem vários construtos de personalidade, comportamento que influenciam diretamente no processo de adoecimento e de se manter saudável das pessoas. Existem vários, a ciência já mostra isso, né? Mas, particularmente esse, chamado de locus de controle, que vem dos anos 60, teoria do aprendizado social, lá da sociologia, educação, depois chegou na área da saúde,
Esse conceito é, ele tem muito a ver, eu acho, com a nossa área, particularmente, talvez, com a odontopediatria, né? Esse questionário é um questionário, ele é até pequeno, e a interpretação dele, depois que a gente gera os scores, ele tem dois blocos de perguntas. E aí a gente a gente tem dois blocos de respostas, né? E o locus de controle, um desses blocos é chamado de locus de controle interno. São pessoas que se apropriam das responsabilidades que lhes cabem sob determinado evento da vida, né? E o externo são pessoas que não conseguem reconhecer isso, tá, gente? Não é uma coisa assim de fuga, maldade, mentira, não é nada disso. É característica da personalidade da pessoa, né? Então, tem pessoas que vão falar: poxa, aconteceu isso comigo, mas também tem 30 anos que eu fumo 2 maços de cigarro por dia. Eu entendo isso, consigo entender isso. Ai, fui mal na prova, mas ai, também eu não estudei nada. Consigo entender isso, né? E tem pessoas que vão falar: ah, isso o destino quis assim, é obra do acaso, a culpa é do fulano de tal, a culpa é do professor, né? E aí vai. Frases extraídas da nossa clínica de odontopediatria, né? Ah, meu filho tem cárie porque todo mundo na minha casa tem dente fraco externo. Ah, é impossível não ter cárie pelo menos uma vez na vida. A avó desse menino dá muito doce para ele, a culpa é da avó, né? É, e na odontopediatria a gente tem um clássico. A culpa é do antibiótico. Eu acho que os odontopediatras aqui vão me compreender, né? Mas para todas as áreas a gente tem esse tipo de coisa. Por outro lado, a gente tem na odontopediatria também aquelas mães que dão um retorno assim: nunca soube disso, não pode deixar que eu vou fazer diferente, eu vou mudar isso, eu vou melhorar aquilo, a higiene, a alimentação, o açúcar, etc. e tal. Então, essas pessoas conseguem reconhecer que elas podem ter protagonismo nesse processo, saúde barra doença. Outras não. E nós, como profissionais, a gente precisa compreender, até para compreender também os nossos limites frente a uma ou outra situação, né? Hoje em dia, quer dizer, ou não é hoje em dia, mas de uns tempos para cá, muito estudado os aspectos de letramento em saúde, né? Esse conceito de letramento em saúde, ele vem nesse mesmo movimento de letramento para diferentes áreas. Né? Hoje é muito comum a gente falar em letramento racial, letramento digital e tantos outros letramentos. E tem o letramento em saúde, né? Esse aspecto do letramento, ele vem e é importante porque as pessoas só vão aderir se compreenderem a importância que aquela a mudança, aquele comportamento, aquela forma de aderir a determinadas orientações tem para a vida delas, né? Então, é, informar, orientar, falar sobre, né? Dar um tapinha nas costas no final da sessão, ó, precisa escovar melhor o dente, tá? Isso não vai fazer ninguém mudar a vida e o comportamento. Essas informações, e hoje em dia,
né? A gente vive nessa tempestade de informações, digitais e não, elas se transformam em conhecimento, em consciência, em compreensão, também a partir do momento que as pessoas processam essas informações com as suas bagagens pessoais, suas crenças, os seus valores. E a partir daí é que elas então criam a própria compreensão e a sua própria consciência e tomam decisões na vida. Né? A gente tem que lembrar que a gente está vivendo uma era complicada nessa questão de informação, conhecimento, letramento, etc. Né? Os autores aí das humanidades chamam de a era da pós-verdade, que é um momento ou é uma época em que muitos de nós não nos preocupamos com a verdade factual das coisas, ou seja, com a verdade que a ciência nos traz, e nos preocupamos mais com aquela verdade, entre aspas, que afaga o meu ego, me faz bem, a pessoa que diz o que eu quero ouvir, a pessoa que acredita no que eu também acredito. Então ela me fala e eu aceito aquilo como verdade absoluta. Né? A gente viveu muito isso da pandemia para cá. E é isso. Tem muito mais valor para aquela pessoa do que a verdade factual. Porque para ela, a verdade é aquela. Né? A gente está vivendo isso. Os nossos pacientes vivem isso e nós também, profissionais. O que mais que influencia o nosso letramento em saúde, o letramento da nossa sociedade em saúde? Nós somos um país ainda com 30% de adultos analfabetos funcionais. Esses dados são de um ano atrás, publicados pelo INAF. É, não mudou muito nos últimos anos, né? A gente pode ver aqui, tá, melhorou um pouquinho, mas muito pouco, né, gente? Porque se for nesse ritmo, quando é que a gente vai estar melhor? Então, 30% de adultos. Então, são adultos que conseguem escrever frases simples, assinam o nome, uma palavra ou outra, mas não conseguem criar um texto lógico, com conexões, com sequência lógica. E, mais complexo ainda, não conseguem interpretar o que leem. Então, o que eu falei antes de pós-verdade, de construção do conhecimento, de agora, de dados sobre o analfabetismo funcional, o mundo da desinformação em todas as áreas, em saúde nem se fala, o mundo rápido das redes, ou vamos falar do mundo digital, né? Aí eu tenho esse slide aqui que o pessoal adora, né? Que é de uma aula que a professora Júnia deu para o pessoal da nossa Liga de Odontopediatria. Então, a nossa liga chamada LASE, né, publicou no Instagram em 2019, antes da pandemia, essa postagem. Aula aberta, novos conceitos de bruxismo em crianças, professora Júnia Serra Negra, auditório da faculdade, dia 31/10, às 18h30, aberta a toda a comunidade acadêmica e externos. Na sequência, muitos comentários. Quando é, minha gente? É sobre o quê? É sobre tratamento? Deve ser pela manhã. Não vou conseguir ir, Gabi. Queria tanto. Tá lá escrito 18h30. Será que a aula é grátis? Se for, tô lá. Quem vai ministrar a palestra? Tem a foto da Júnia, tem o nome da Júnia, tem, tá? Será que eu sou externo?
eu já falei para a Júlia que essa dúvida eu acho legítima, né? Então, gente, é isso. As pessoas não leem, né? A informação está toda lá, mas tem um grupo de pessoas que não lê com profundidade, ou lê e não compreende, ou lê e não interpreta, né? Mas não assimila. Esse é o mundo dos pacientes que a gente vai lidar, dos colegas que a gente vai lidar profissionalmente, dos das pessoas que compartilham a vida conosco, né? Companheiros, parceiros, amigos, familiares, etc. e tal. Junta isso tudo, comunicar é muito difícil, né, gente? Então tem esse tweet, isso aqui foi um tweet de tem 15 anos, foi de 2011, desse chileno, ele é um cineasta também, assim, intelectual, e ele tweetou em 2011, entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu de fato digo, o que você ouve e o que você quer ouvir, o que você acha que entendeu, há um abismo. Ou seja, como é que a gente se comunica no mundo atual, né? Também tenho certeza que todo mundo já teve uma experiência de lidar com alguém, falar alguma coisa que está pensando que assim tá tranquila, é uma coisa super light, tá de boa, e a pessoa tem uma reação que você não espera, né? Então, letramento diz respeito a isso tudo. E quando eu falo, o paciente não aderiu, o paciente sumiu, o paciente não fez o que eu mandei, o paciente não fez o que eu orientei, eu estou lidando com isso tudo aqui, num pacote só, né? Então, a gente precisa compreender, porque aí, claro, também pensar em formas ou intervenções para esse tipo de coisa. Gente, como mensagem final, assim, a minha intenção aqui foi trazer para vocês essas, ou tentar, né, sensibilizar as pessoas para que isso é importante. Tem subjetividade envolvida, sim, como tem em tudo que a gente faz. É, mas a gente não pode sobreviver só de indicadores técnicos normativos no nosso mundo, né? E eu sei que vocês aqui que lidam com os pacientes em terapia oncológica, com câncer, em situações é, muito impactantes assim na vida das pessoas e das famílias, sabem muito bem o que eu estou dizendo. E as melhores formas de intervir virão quando a gente compreender isso no mundo da ciência, no mundo da pesquisa e da pesquisa clínica na nossa área, né? É, a intenção principal foi essa, trazer esse apanhado dos construtos e dos possíveis instrumentos, né? É claro que quando eu pensar numa pergunta de pesquisa e for definir qual questionário eu vou usar, aí sim a gente vai aprofundar, nós vamos ver se tem algum artigo daqueles que consolidam os questionários. Se não tiver, eu tenho que fazer uma busca, tenho que pensar em vantagens, desvantagens, prós e contras e achar um instrumento que se adequa mais à pergunta de pesquisa que eu estou fazendo, tá? Eu trouxe duas sugestões aqui de livros. É o livro do professor Estrela de Metodologia Científica, Lucas, Ramon e eu. A gente escreveu o capítulo de validação de prompts, né, nesse livro. Então, também quem tiver interesse, eu acho que está bem legal. O nosso livro do sono, né, que Isabela, Júnia, Tainá e eu a gente publicou,
tem uns 3, 4 anos, e ali a gente tem alguns capítulos também que a gente pesquisa isso, mas é claro, voltado mais para essas questões associadas à qualidade do sono. Quero agradecer ao meu departamento aqui na UFMG, o pessoal que sempre caminha junto. Meu muito obrigado. Tá aqui o meu Instagram aqui da Odontopediatria da UFMG. Quem quiser nos seguir lá será muito bem-vindo. E estou sempre à disposição aqui com vocês, com o grupo, para trocar ideias e colaborar no que tiver ao meu alcance. Luísa, avancei no tempo. Não, professor, só um pouquinho, mas tá tudo tranquilo. Tá tudo bem É, que o pessoal precisa almoçar. queria agradecer pela aula, pela disponibilidade de explicar esse tema tão bem aqui para a gente hoje. E tem um comentário aqui no chat do professor Alan, ele Vamos. pedindo desculpas que não pôde ficar até o final. Ah, E imagina. tomando a linha de deixar um comentário acerca da dificuldade que temos de lidar cientificamente com os PRONs em pacientes com câncer de boca, tendo em vista os níveis de literacia global e literacia em saúde tão limitados. Isso, Mesmo ferramentas validadas para o português são muito complexas para a maior parte de nossas populações oncológicas, nesse contexto. Talvez seja uma oportunidade para trabalharmos juntos para validar ferramentas e questionários específicos para câncer de boca e essas populações. isso. Não, ótimo. O Alan deixou um comentário muito bom. Literácia é o que eu falei de letramento, existem essas terminologias: letramento, literácia, Sim. alfabetismo e saúde, etc. Então, é aquilo ali que a gente já discutiu, né? Agora, esse comentário dele de dificuldade em aplicar os instrumentos validados nessa população específica é muito importante, porque, e principalmente num país como o nosso, de dimensões, diversidades regionais, culturais, etc., etc., não significa que um instrumento validado em São Paulo vai funcionar no Rio Grande do Sul, ou no Nordeste, ou no Norte, ou com população ribeirinha, ou com população rural, etc. Então, a gente, de fato, nós temos que ficar atentos a isso. Acho que o comentário que ele fez aqui dos pacientes com câncer de boca, eu acho que tem a ver com a vulnerabilidade desses pacientes e vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica barra social está diretamente ligada a baixo letramento, baixa literacia em saúde, né? Então, algumas condições, alguns agravos que a gente é, pesquisa, nós temos essa característica de população. Então, o que ele falou faz muito sentido. Vamos desenvolver um instrumento específico para essa população? Talvez sim, específico para pessoas com menos letramento? Pode ser também, né? Então, isso é uma observação muito boa, pertinente. Eu não tinha comentado, mas tivemos a chance agora. Eu estou vendo a Débora aqui, minha aluna de mestrado. A gente está fazendo um questionário para aplicar com universitários. Então, eu não espero essa situação que o Alan colocou aqui, porque eu fico mais tranquilo, são universitários brasileiros. Espero um letramento maior. Embora exista muito, muita não, né? Mas 8% dos profissionais com curso superior no Brasil considerados analfabetos funcionais, por aquela pesquisa que vocês viram. Não sei se vocês lembram, foi muito notícia na mídia o ano passado, há um ano atrás, exatamente. Tá? Então, foi bom para a gente comentar isso. Tem mais, Pessoal, alguma Luiz? outra pergunta? Aqui no chat não tem mais nada, mas se alguém quiser abrir o microfone e perguntar algo.
Eu queria Laisla. agradecer mesmo a participação aqui hoje. O professor Saulo sempre me ajuda, sabe dos meus prompts em bebês, como é a dificuldade de a gente aplicar ele. Só para agradecer mesmo por sempre estar disponível. Estamos aí, Laisla. Vamos trocando figurinha, né? Mais alguma coisa, gente? Então tá bom, professor. Queria agradecer mais uma vez o seu aceite para dar essa aula para a gente. A aula vai ficar gravada e a gente vai disponibilizar para os participantes que não conseguiram estar aqui hoje conosco. E semana que vem nós nos encontramos no Biofoto Connect. Combinado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tô Obrigada, vendo professor. uma turma Obrigada, até aqui de mais. amigos e amigas. E vamos curtir o feriado. Obrigadão. Obrigada, Tchau, tchau. professor. Tchau, Tchau, tchau. gente.